Should I stay or should I go now? Dun, 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 dun. Stranger Things, e esse é pra você que tem uma memória de peixe que nem a minha, que você não lembra todos os acontecimentos, pelo menos os mais importantes, e aí você vai rever a série de novo. É uma boa ideia. Será que você vai ter tempo? E você quer ver a segunda que tá chegando? Tem 4 dias só, gente. Calma, que eu resolvo esse seu problema pra você. E é por isso que, se você se sentiu salvo por mim, já aproveita e se inscreve aí no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Vira e mexe, faz uns resumos aqui. Já fiz resumo de House of Cards, mas esse, gente, é o resumo de Stranger Things. E eu reassisti a série inteira pra pegar os mínimos detalhes pra você. Parece que você viu ontem, entendeu? A série começa no laboratório de Hawkins, no departamento de energia, em 6 de novembro de 1983, quando nós temos a primeira vítima do monstro, o Demogorgon. Dizem os meninos enquanto estão jogando Dungeons and Dragons, que aí eles jogam o D20 pra tentar destruir o monstro, só que acaba caindo no chão. Eles começam a fazer um alvoroço de ai meu Deus, a gente tem que conseguir vencer o Demogorgon, mas a mãe do Mike chega interrompendo, falando que eles têm que voltar pra casa porque já tá tarde. Aí o Will vê que ele tirou 7 e na verdade precisava de um número mais alto, e eles falam, ah, mas Mike não viu, não vamos contar. Só que o Will, o bom menino, ele chega e fala, o Demogorgon, ele me pegou. E é isso que a gente vai ver justamente na volta pra casa. Então vai cada um pra sua casa. O Dustin vai com o Will até certo ponto do caminho, mas a casa do Will fica ali no caminho do laboratório, que é quando ele tem o primeiro contato com o Demogorgon. E aí ele deixa a bicicleta dele cair e volta correndo para casa. Só que o monstro, óbvio, persegue ele. Aí ele vai pro galpão da sua casa pra pegar uma arma pra se proteger, só que já é tarde demais. O monstro leva ele pra Upside Down. Mas aí a Joyce, que é a mãe dele, só percebe de manhã, em que ela pergunta pro Jonathan, o irmão mais velho dele, se ele viu o Will e tudo mais, e eles não viram. Aí ela liga pra mãe do Mike, pergunta se ele dormiu lá, e ela fala que não, que ele não dormiu. E aí ela diz que, quer saber, eu acho que ele foi mais cedo pra escola, valeu, tchau. Aí nisso, Joyce vai até o Hopper lá falar que o filho dela tá desaparecido, mas o Hopper é tipo aquele policial descrente, porque ele é um policial de cidade pequena e não tem muito o que fazer. Então, tipo, ele acaba falando, já contatou o pai deles, a maioria dos casos de sumiço tá com os pais, não fica preocupada, não é bem assim. E aí depois a gente vê uma cena seguinte do Dr. Martin Brenner, que vai no laboratório ver o que o monstro causou, e aí ele vê lá o portal e fala, e a garota? Ela não deve estar longe. A garota acaba na lanchonete do Benny. Aí ela tá lá roubando umas batatinhas que estão na cozinha. Aí ele fala, ei, volta aqui. Ele puxa ela e fala assim, você não vai roubar de mim, garoto. Aí ele olha que é uma garota e fala, what the fuck? Aí ele acaba fazendo um lanche lá pra ela e depois acaba ligando pra assistente social. Só que vocês acham que quem aparece é assistente social? Não, não, não. Enquanto isso, a Joyce vai lá no Byers Castle, achando que talvez encontraria o Will lá. E aí a gente vê um flashback dela conversando com ele. Mas o Hopper acaba achando a bicicleta dele e vai falar isso pra Joyce, e ele diz que eles precisam fazer uma busca. Mike diz que quer ajudar a procurar, só que sua mãe não deixa, porque afinal o garoto acabou de sumir, né? E a Nancy, que ia combinar de estudar com seu namorado, o Steve, também acaba não deixando. E aí, de noite, quando rola a busca noturna, o professor acaba falando pro Hopper, eu sou professor do Will, ele era um ótimo aluno e tudo mais. Aí o Hopper começa a falar da filha dele, a Sarah, e depois que ele sai, uma mulher revela que na realidade a filha dele morreu há um tempo. Esse professor, ele é um professor de ciência que ajuda os meninos em várias coisas, e ele tinha disponibilizado que eles usassem uma estação de rádio que havia acabado de chegar lá na escola. Mas aí, enquanto tá rolando essa busca, a Joyce fica em casa e ela acaba recebendo um telefonema em que ela ouve a respiração do Will e também um barulho, assim, de um monstro. E nisso, os meninos acabam ficando entediados em casa, começam a falar por walkie-talkie, porque era assim que eles conversavam, e eles falam que eles deveriam estar lá fora procurando o Will, porque afinal o Will é amigo deles e tudo mais, e eles vão até a floresta de noite, na chuva,
só que eles acabam encontrando a Eleven. E Mike acaba levando ela pra sua casa. Já no dia seguinte, a Joyce tá aflita, esperando mais notícias sobre a busca lá do Will. E aí o Hopper vai lá e ela acaba falando sobre a ligação. Ele até então acha tudo meio que piração, mas beleza, vamos investigar. Enquanto isso, mostra o pessoal do laboratório justamente ouvindo essa ligação. Na escola, enquanto o Jonathan tá colando cartazes lá do Will, falando que ele tá sumido pra ter mais informações, o Steve tá convidando a Nancy pra ir na casa dele, porque afinal os pais dele foram viajar. Ele vai ter uma casa só pra eles, pra fazer uma festinha particular e tudo mais. E aí a Nancy convence a Barbie a ir com ela. E também ser tipo aquelas amigas, não me deixa fazer merda. E enquanto o Jonathan tá lá colando cartaz, a Joyce sai de casa pra comprar um novo telefone. Enquanto isso, o pessoal do laboratório vai lá investigar por onde que tava o monstro, onde foi que de fato ele conseguiu pegar o Will, porque eles já sabem o que aconteceu. O Mike acaba faltando na aula pra ficar com a Eleven em casa, mas a sua mãe chega e ele acaba escondendo ela dentro do armário. E nesse momento a gente tem o primeiro contato dos experimentos que ela teve. Já mostrou lá quando ela tava na lanchonete, ela parando o ventilador. Aí no final da aula os meninos vão lá pra casa do Mike e eles descobrem que elas sabem alguma coisa do Will. Só que aí o Lucas acha tudo uma loucura, tudo muito insano e ameaça contar pra mãe do Mike que a Eleven tá ali. Só que ela acaba fechando a porta com o poder da mente e aí eles ficam super impressionados e tipo, uou, o que está acontecendo aqui? A Eleven mostra pelo tabuleiro do jogo onde está o Will. Ela vira o tabuleiro e mostra exatamente como seria Upside Down e que só tem eles dois lá, o Demogorgon e o Will. O Will escondido do Homem-Mau? E aí, de noite, tá rolando uma outra busca, que foi interrompida por causa da chuva. O professor acaba achando um band-aid, né, ali num cano. Aí o Hopper vai ver e vê que dá direto no laboratório. E aí ele fala, pô, temos que olhar lá esse lugar sinistro aí. Enquanto isso, a Joyce acaba recebendo outra ligação e dessa vez ela ouve de fato a voz do Will. Ele chama por ela. E aí as luzes começam a ficar muito loucas, que levam até o quarto dele, que começa a tocar The Clash, que era uma música que ele tinha ouvido com o irmão dele, que mostra no flashback. E aí tudo se apaga e ela vê uma elevação na parede. Enquanto isso tá rolando, o irmão do Will, ele vai pra floresta pra fotografar rastro, né, de onde possivelmente ele podia ter passado. E aí ele começa a ouvir uns gritos, só que na realidade era lá da festa do Steve. E ele acaba ficando ali meio que de voyeur, fotografando a galera. Tá todo mundo na piscina se divertindo e aí eles entram pra trocar de roupa, porque estão molhados, menos a Barbie, que tava ali na festa sem se divertir. E aí a Nancy fala, olha, vai pra casa, cara, você não tá se divertindo. Miga, o que você tá fazendo? Eu tô bem. Barbie fica triste e acaba ficando um tempo lá na piscina esperando se a Nancy ia sair junto com ela, mas acaba escorrendo um pouquinho de sangue na piscina, que ela tinha se machucado lá quando tava tentando abrir a latinha de cerveja. Aí o Jonathan tá lá tirando foto e tudo mais, aí eu acho que acaba o filme, ele vai trocar alguma coisa assim neste momento. Demogorgon pega a Barbie. E aí é só no terceiro episódio que a gente tem o primeiro contato com o Upside Down, em que mostra a Barbie lá, cheia de larva na boca, meio escrota e tudo mais, e correndo, chamando pela Nancy, e aí ela tá em algo que seria a piscina, ela tenta fugir, mas o Demogorgon puxa ela, essa cena é incrível. E aí, no dia seguinte, a Nancy vai pra escola e percebe que a Barbie não tava lá. Ela começa a achar tudo muito estranho, liga pra casa da mãe dela e fala assim, não, ela tá na biblioteca, não é isso. E dessa vez o Mike não falta a aula, a Eleven fica sozinha na casa dele e ela começa, tipo, a dar uma olhada, vai na sala e liga a TV, e aí ela vê uma propaganda da Coca-Cola em que a gente vê novamente os experimentos dela. Então a gente vê o experimento da Coca-Cola, mais pra frente a gente também vê o experimento com o gato, que ela não quer fazer de jeito nenhum, porque ela não quer machucar o bichinho. E é nesse episódio que a Joyce descobre a comunicação pelas luzes, né? Então ela volta lá na loja de novo, compra um outro telefone e várias luzes de Natal, porque ela não tem o suficiente em casa, e ela começa a colocar luz pela casa inteira pra entender como que vai ser essa comunicação. 1 para sim, 2 para não. E aí quando ela percebe que funciona e que ele tá se comunicando de fato, ela começa a fazer o alfabeto, que tem aquela imagem maravilhosa que a gente tanto gosta do alfabeto com as luzes de Natal. Aí ela consegue falar com ele melhor, até que
Run! O Hopper acaba indo lá no laboratório, ele acha as coisas tudo muito estranhas e ele pega eles na mentira lá, porque os caras mostram lá as câmeras de segurança, só que não estava chovendo no dia que deveria estar chovendo. E aí ele acha tudo muito suspeito e vai pra biblioteca investigar mais coisas sobre o laboratório. Aí ele descobre que já teve processo, que mais gente sumiu e que estava envolvido em várias paradas sinistras. Mas aí, no meio dessa pesquisa, ele recebe um chamado e que encontraram o corpo de Will no lago. E aí acaba lá a cena com a polícia indo pra Joyce contar o que acharam e ela provavelmente não iria gostar. E aí quando o Hopper tá falando pra Joyce que acharam o corpo, ele começa a dar mais pistas do que aconteceu com a filha dele, de tipo, eu também não acreditei, eu achava que tava vendo ela, achava que tava conversando com ela de alguma forma, porque ela não tá acreditando que é possível, tipo, eu acabei de falar com ele pelas luzes e tudo é muito louco, né, de se acreditar, mas o Hopper tá falando lá, não, ó, o corpo tá lá. Aí beleza, a Joyce vai lá no necrotério ver o corpo do filho e tem um momento que ela pede pra ver uma cicatriz de nascença no braço dele e aí ela sai da sala falando, eu não sei o que é aquela criatura, mas não é meu filho. E aí o Hopper já tá meio que acreditando, né, que tem algo muito estranho relacionado a esse laboratório e também o cara que ia fazer a autópsia não era o mesmo cara lá da cidade deles, era alguém do estado. E os meninos estão assim, tipo, desolados. Pô, o amigo dele morreu, só que a Eleven, com o rádio dele, faz com que ele ouça a voz do Will. Ele tá lá cantando a música do The Clash, Should I Stay or Should I Go Now? E daí o Mike fica, como assim, cara? Ele liga pra todos os amigos dele ali no walkie-talkie e fala assim, olha, eu preciso que vocês venham aqui, não vou explicar pelo walkie-talkie, porque não tem como explicar isso por aqui, eu vou mostrar pra vocês o que é. Aí os meninos vão pra casa do Mike, ela tenta mostrar de novo, só que ela não consegue. Eles falam, olha, não tá dando certo, a gente precisa ir pra algum lugar que tenha um alcance maior. Pô, vamos lá na estação de rádio da escola. Só que nisso tem a cena maravilhosa que o professor conhece a Eleven, e aí eles começam a falar. Eu acredito que a gente não tenha se conhecido. Qual é o seu nome? Eleonor, ela é minha prima de segundo grau. Aí ele fala, olha, a gente tá prestando uma homenagem aqui pro Will, vamos lá, depois eu deixo vocês brincarem com a estação de rádio o dia inteiro. E aí depois dessa homenagem, eles vão lá finalmente na estação de rádio e vai mostrando tipo uns flashbacks de um experimento da Eleven que ela consegue localizar as pessoas e ouvir o que elas estão falando lá no local. Então, o que ela basicamente estava fazendo ali era localizando onde ele estava e se ele estivesse falando alguma coisa ia ser transmitido ali nas caixas de som, e é o que de fato acontece. Aí a Nancy, ela volta chateadíssima da escola, porque os policiais começaram a investigar o sumiço da Barbie, e tipo, ninguém acredita muito nela, e aí a mãe percebe que ela mentiu pros policiais, porque ela fala, eu fiquei conversando com o Steve, na realidade rolaram outras coisas, e aí ela fica, beleza, e daí que eu dormi com ele, mas eu tô aqui falando que a menina sumiu, isso não é relevante pro fato da menina ter sumido, ninguém me entende, vai pro quarto, e nisso ela começa a juntar as fotos que o Jonathan tirou, porque a menina lá descobre que ele tinha tirado umas fotos enquanto tava rolando a festinha, inclusive da Nancy de sutiã, e aí os caras rasgaram essas fotos e quebraram a câmera dele. Mas ela começa a juntar essas fotos, porque tinha uma foto que era da Barbie na piscina, e ela vê ali um vulto e vai procurar o Jonathan, porque afinal ele que tirou, e ela quer saber se isso é normal na foto. Aí ele fala que até poderia ser uma distorção se ele não tivesse usado a lente que ele usou naquela noite. Aí eles vão pro estúdio de fotografia, revelam um pouco maior a foto e um pouco mais clara também, pra entender o que era aquele negócio, e era o monstro, em que a Joyce já tinha falado que era tipo um homem sem uma face, e aí eles veem o homem sem a face ali. Aí, gente, que começa a juntar os pontos da série. Aí o Hopper, ele também já tá meio descrente, entendeu? Tá meio que todo mundo descobrindo na mesma época que tá rolando tipo uma conspiração de fato do governo. E aí ele fala com o cara que achou o corpo do Will. Ele começa a jogar uns verdes, aí ele pega esses verdes que o cara caiu, e do lado de fora do bar ele acaba, tipo, ameaçando o cara e falando que ele sabe. Aí ele fica tão doido da vida que ele vai pro laboratório, invade, os caras acham ele dá um miguezão lá, ele consegue entrar, e aí ele acaba chegando onde levaria pro portal de Upside Down. Só que óbvio que pegaram ele, e aí ele acorda transtornado em casa, tipo, cheio de pílula e tal. Não sei se tentaram simular a morte dele ou se era só pra parecer uma tentativa mesmo, mas ele começa a destruir a casa dele, porque ele, nossa, tem
escuta aqui, provavelmente, e ele acaba achando essa escuta, e ele vai lá falar pra Joyce que ela tinha razão esse tempo todo. Ele começa a tirar lâmpada por lâmpada, essa mulher tinha muita lâmpada na casa, ele tá cansado, e ele fala, olha, ok, agora eu acho que a gente pode conversar, você tava certo o tempo inteiro, tá rolando alguma coisa, e eu quero achar seu filho, custe o que custar. Aí ele fala que ele foi nesse lugar e que parecia tipo uma prisão pra criança, porque a cama era pra criança, tinha um bichinho de pelúcia e tinha também uns desenhos que era de bonequinho de palito, que aí eles falam, ah, ok, não é do Will, porque o Will sabia desenhar, não é só palitinho. E aí eles falam, pô, mas lá no Benny, quando ele morreu e tudo mais, falaram que tinha uma menina, um menino de cabelo raspado. Será que era essa criança que dormia ali? E é muito legal como a série ela vai te levando, todo mundo chegando na mesma conclusão ao mesmo tempo. Aí rola de fato o funeral do Will e rola uma socialzinha assim depois, em que o professor vai lá e eles começam a perguntar sobre o mundo invertido, tipo, a gente tá muito triste, mas nunca é tarde pra aprender, eu quero saber sobre essa inversão aí. E aí eles começam a falar com o professor, hipoteticamente, e o professor acaba explicando que se tivesse algum portal aberto, teria mudança nos polos magnéticos. E é exatamente o que acontece. Quando eles vão pra casa, o Dustin percebe que as bússolas não estão apontando pro norte certo. E aí eles falam, pô, então se a gente seguir o norte ali das bússolas, a gente vai saber onde que é esse portal. Aí a Nancy e o Jonathan, eles fazem tipo um X pra entender o raio onde que esse monstro, ou esse homem apareceu. E eles vão nesse lugar ali na floresta, que é perto da casa do Steve, e eles acabam achando um portal aberto ali pelo Demogorgon, que levaria eles até o Upside Down, porque ele puxou um viado que tava machucado ali. Só que a Nancy foi a primeira pessoa que conseguiu entrar e sair, né? Ela consegue sair ouvindo a voz do Jonathan, que tá chamando por ela. Ele puxa ela de volta lá do portal da árvore. Ele vai pra casa dela, começa a consolar ela, e o Steve nisso ia pra casa dela pra pedir desculpa, né? E ele acaba vendo essa cena e imagina mil coisas. Ai, homens, nem tudo é sobre vocês. E aí, quando eles estão lá no quarto da Nancy, eles começam a ver todas as situações, o que essas pessoas têm em comum para elas terem sido pegas. Inclusive, o viado, sangue. Todas elas estavam machucadas de alguma forma. A Barbie tinha se machucado na lata, o Will acharam ali o band-aid, o viado foi atropelado pelo carro. Então, o Demogorgon se atrai por sangue. Então eles pensam, pô, a gente tem que comprar uns negócios aí para chamar esse tal Demogorgon. E a gente tem que ter sangue pra ele vir até a gente e a gente mata o cretino. Nisso, a Joyce e o Hopper já estão numa investigação mais profunda aí do laboratório. Eles vão visitar a mãe de uma das possíveis vítimas anteriores do laboratório. E aí a mulher fala que o bebê dela era especial, mas a irmã dela fala não, ela na realidade perdeu o bebê. Enquanto a mãe fala, não, o meu bebê tinha poderes especiais, psíquicos, controlava mentes, e aí, pô, E aí, nesse ponto da história, a gente já tem 3 grupos diferentes que estão tentando chegar no portal, atrair o Demogorgon de alguma forma, que sabe que já tem um monstro e que o Will tá aí nesse lugar pra estar se comunicando dessa forma aí pelas luzes. E aí, conforme as coisas vão rolando, os cientistas percebem que a Eleven na realidade tá com os meninos esse tempo todo, então eles decidem meio que cercar os meninos, e é quando rola uma das cenas mais épicas dessa série, em que a Eleven usa os poderes dela com a cena do furgão voando. Nisso, o Steve e o grupinho dele começam a escrever várias coisas sobre a Nancy, que ela é uma vagabunda, porque já tava com o outro e tudo mais. E aí ele fala um monte de besteira pra ela, e ele começa também a falar um monte de besteira pro Jonathan sobre o irmão dele. E aí eles começam a brigar, acabando na delegacia. E os policiais também acham ali as armadilhas que eles compraram, que era pro Demogorgon. E eles falam, pô, isso daqui é muito mais sério do que parece, e chama a Joyce. Aí, quando o Hopper leva eles pra uma sala pra contar o que aconteceu, porque eles nitidamente já entenderam que tem a ver aí com o monstro, eles falam, cara, vocês deviam ter vindo falar com a gente, não é bem assim. Eles falam, pô, a gente precisa achar essa menina. Aí o Jonathan lembra, pô, eles falavam por rádio, então vamos achar os meninos assim. Eles
começam a falar por rádio, eles falam onde tá a localização deles, porque já tá, tipo, todo mundo procurando essas crianças pela cidade. Aí vai todo mundo lá pra casa dos Byers e eles contam que a Eleven pode localizar. Então, eles pedem pra que localize o Will e a Barbie e que daí eles precisariam fazer um experimento de privação sensorial numa super banheira. Aí pega o Dustin de noite perguntando pro professor: ah, como que faz? Ele: pô, mas já tá tarde, como assim? E ele: você disse que nunca é tarde pra aprender. E aí ele começa lá a explicar e eles vão pra escola pra fazer essa banheira pra Eleven conseguir ir lá pra esse universo e achar o Will e achar a Barbie. Aí ela procura a Barbie e vê que tá morta. Gente, aceita, a menina tá morta e não vai voltar. E aí acha o Will no Castle Byers. Só que isso acaba fazendo com que o Demogorgon também saiba onde ele está. Aí nisso a Joyce e o Hopper decidem tentar entrar lá em Upside Down pelo bosque que fica atrás da casa dela, só que eles são surpreendidos pelos cientistas e levados até o laboratório. E aí a Nancy fica, tipo, super triste que a amiga dela tá morta e tudo mais, e fala pro Jonathan que eles têm que voltar pra delegacia pra pegar aquelas coisas e de fato matar esse monstro, porque ele tem que morrer pra não fazer isso mais com as outras pessoas. E chegando no último capítulo, o Dr. Brenner revela que mais 6 pessoas sumiram naquela semana e que ele na realidade só quer ajudar, entendeu? Ele quer ajudar a achar o Will, porque assim acharia as outras pessoas. E ela fala: você tá de brincadeira comigo, né, querido? E em outra sala individual, o Hopper tá sendo ameaçado de morte. Ó, dessa vez a gente vai te matar mesmo, porque tem motivos aí pra você ter recaído e tudo mais. E eles chegam num acordo em que se eles pegam o Will e falam onde que a Eleven tá, eles ficam de bico calado. Isso nunca aconteceu na vida. E aí o Hopper e a Joyce acabam entrando de fato em Upside Down pelo próprio portal do laboratório. Aí enquanto isso tá rolando, a Nancy e o Jonathan vão lá pra casa dele pra armar as armadilhas. E aí eles têm uma arma também e um taco cheio de prego e tudo mais. E eles cortam a mão pra atrair o Demogorgon até lá. Só que nisso, o Steve chega, ele vê esse corte, porque ele ia se desculpar com o Jonathan. Só que quando ele vê o corte, ele fala: cara, o que ele fez com você? Como assim? Não, você vai me deixar entrar e tudo mais. E eles começam a falar assim: não, você não devia estar aqui. Começa a criar uma confusão e nisso chega o Demogorgon. Fica uma loucura, ele vai pra cima do Jonathan e aí ela começa a atirar no Demogorgon até acabar as balas. E aí o Steve, ele volta, porque ele tinha saído fugido com medo, porque viu um monstrinho, né? Mas ele pega o taco e começa a bater assim no Demogorgon até fazer com que ele seja preso em uma das armadilhas e eles ateiam fogo nele, mas ele some. Só que fica ferido, né? Enquanto isso, a Joyce e o Hopper, eles estão lá vendo Upside Down com uma roupa toda especial, porque a respiração lá é diferente e tudo mais. Enquanto tá rolando esse resgate, a gente vê de fato o que aconteceu com a filha dele, sabe? Porque ele começa a falar pra Joyce respirar com mais calma e mostra ele fazendo a mesma coisa com a filha dele pela condição que ela tinha. Então a gente de fato entende o que aconteceu com a filha. Na escola, o Mike fala pra Eleven que ele gosta dela, fala sobre ir com ela no baile. É até uma cena bonitinha, mas ele chega a dar um beijo nela, mas ele é interrompido por umas luzes de carro achando que é a Nancy e o Jonathan, mas na realidade são cientistas e eles começam a correr. Só que tem um certo momento que os cientistas cercam ele e a Eleven começa a usar os poderes dela como se fosse alguém apertando assim os olhos do cientista e começa a escorrer sangue e isso atrai o Demogorgon pra escola. Eles se escondem numa sala de aula, só que eles não conseguem, né, derrotar o Demogorgon. Eles começam a até tacar estilingue nele, mas a única que pode de fato acabar com o Demogorgon é a Eleven, até que ela fala: tchau, Mike. E aí rola aquela cena épica da Eleven detonando o Demogorgon, em que ela tá gritando e fica mostrando em câmera lenta. Cara, incrível, incrível. E aí, em meio disso, a Joyce e o Hopper acabam encontrando o Will lá, entubado com o negócio, e ele já tá sem respirar. Eles ressuscitam ele, nisso vai mostrando várias cenas também da filha do Hopper, que tentaram ressuscitar ela, mas no caso ela morreu. Eles conseguem
e levam o Will pro hospital. Quando o Will acorda, é até engraçada essa cena que os meninos começam a contar tudo que aconteceu, que teve enterro pra ele, quem chorou no enterro dele, a Eleven, e contou tudo enquanto ele esteve ausente. O Hopper sai do hospital e ele acaba entrando num carro que aparentemente era do governo. Um mês se passa e a gente tá situado no Natal, os meninos voltam à rotina normal, jogando D&D, mas dessa vez a gente conhece um novo monstro que é a Tessal Hydra. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ela, eu acho que vocês deveriam assistir, mas eles conseguem derrotar com Fireballs! Nancy e Steve acabam dando uma nova câmera pro Jonathan porque ele quebrou, mas eles continuam juntos. E aí na casa dos Byers, durante a ceia, o Will se levanta pra lavar as mãos e é quando a gente vê ele cuspindo uma larva e sendo levado rapidamente pro Upside Down e voltando. Gente, eu confesso pra vocês que essa cena foi tão épica pra mim, tão épica, que foi um dos reais motivos pra eu de fato fazer esse especial Stranger Things aqui no canal, porque essa série deixa várias perguntas e a gente quer logo a segunda temporada e faltam só 4 dias, porque a estreia é dia 27. Eu irei fazer análise, provavelmente vocês estão esperando pra semana que vem, mas eu não sei se eu vou conseguir porque estarei em Maceió. Mas eu vou fazer o quanto antes, eu chego no dia 1º, possivelmente até o dia 2 vai estar no canal, se não sai na outra segunda, tá? Não me massacrem, vai ter análise da segunda temporada de Stranger Things, vai continuar tendo vídeo de Stranger Things provavelmente, de teoria sobre a terceira temporada. Ai, gente, essa série que a gente ama tanto, foda, foda. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse resumão, que eu tenha ajudado vocês a lembrar dos detalhes mais importantes, pelo menos. Se esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Mas não esqueça de deixar o seu gostei e também compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve aqui no canal e clica no sininho. Muito obrigada por terem participado aqui do especial Stranger Things, eu vi que vocês adoraram, eu adorava ver as mensagens, vocês falando, cara, eu nunca gostei tanto de uma segunda-feira, sabe? Isso pra mim foi incrível. Bem, pessoal, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Até o próximo. Tchau!